Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Ao longo dessa semana, nós ouvimos no Grande BH em Pauta o que os belo-horizontinos dariam de presente para a cidade, que completou 115 anos na quarta-feira, inclusive com transmissão especial da Band News FM, com boixá e tudo. O repórter Bernardo Miranda fez um resumo desses desejos, né? O que a população quer para Belo Horizonte. Muita gente falou do trânsito, muita gente falou da saúde. Eu não vi gente falando que foi da educação, vi quase tudo aqui, mas realmente não vi ninguém falando que queria dar para Belo Horizonte de presente a educação, não. Mas falaram do trânsito principalmente, falaram da saúde, falaram de questão de segurança, falaram várias coisas. E isso tudo está na reportagem de Bernardo Miranda, que nós vamos trazer daqui a pouquinho. Nós temos dificuldade só para dar uma localizada nela ali. Eu quero, antes disso, trazer a participação de ouvintes da Band News FM. O Cláudio Guimarães, aqui de Belo Horizonte, está reclamando aqui do Paulo Navarro, está falando que é ruim a coluna dele, sem receita. Está falando que no estado com tanta diversidade cultural é um pecado colocar, está falando dele e do Walter Navarro. É o direito de não gostar, como tem outras pessoas que devem gostar também. Mas é perfeitamente aceitável a participação do nosso querido Cláudio Guimarães. O Carlos Eduardo Batista Rezende está nos dizendo o seguinte: essa novela do Ponteio foi maior que as novelas da Globo e da Record, foi chata, muito chata, é uma vergonha como o governo, seja ele em que esfera esteja, né, demora em obras tão pequenas como essa. Imagina quando se tratar de obras grandes. Aí é que é a questão, né? Obra pequena, a possibilidade de você tirar a casquinha é menor. O Paulo Santos está dizendo, seja bem-vindo, Antonelli, viu, Antonelli? Muito obrigado, Paulo. E a Polícia Civil deve estar invocada. O governador colocou ela para trabalhar, assim como já é feito em São Paulo e Rio de Janeiro. Um trabalho mais ostensivo em conjunto com a PM no bairro Estrela d'Alva aqui em Contagem foi o caso ontem do toque de recolher que nós trouxemos aqui. A gente vê o trabalho dessa polícia quando ela faz um trabalho mais pirotécnico, como nos casos de sequestros, principalmente aqueles que ganham mídia. Acho que a Polícia Civil daqui de Minas deixa muito a desejar, não pelos profissionais, mas pelo governo, mesmo que está permitindo o sucateamento dessa instituição tão importante para nós mineiros. É a opinião do nosso Paulo Santos. O Ellerson está dizendo o seguinte: eu quero dizer a satisfação de prima, ele está dizendo, dizer a satisfação em ter vocês da Band News em minha casa todos os dias. Opa. Pode ter certeza, meu caro, que a satisfação é toda nossa. Muito Espero bom. ter muito mais casas ainda. E em relação ao resultado parcial da pesquisa Origem e Destino, está dizendo, sei que ainda não chegou a esse resultado, né, um resultado final, mas quando os gerentes de tráfego da capital mineira irão notar que o problema do tráfego está no hipercentro. Não sei em que época foram projetadas interrupções e mudanças de mão em várias ruas. Um exemplo disso é a Rua São Paulo, que até na Afonso Pena ela sobe, depois ela desce, assim como Goitacás, Tupis e outras mais. Mas eu vou te falar uma coisa... Deixando o turista doidinho em Belo Horizonte. Várias ruas são assim, aqui no Santo Antônio, no Santo Agostinho, uma enormidade de ruas que você começa a andar numa mão, de repente ela acaba naquela mão. Não pode, e daquele Pra quarteirão você pra frente voltar vira mão nela de novo, você tem que fazer tantas volta, peripécias né, no trânsito que... Infelizmente, isso é fica realmente perdido. muito comum. O Hudson Canedo Dias, pelo Twitter, o @RádioBandNewsBH, está perguntando se os telefones da Claro estão em pane. Ele disse que está um bom tempo tentando falar em alguns sem sucesso. Ouvintes aí que tenham telefones da Claro, por favor, se souberem de alguma informação, entrem em contato conosco aqui. Vamos ver se está acontecendo alguma coisa mesmo. O Thiago Nogueira, tá falando uma coisa muito engraçada aqui. Eu não sei se esse Thiago Nogueira é o meu colega, meu amigo Thiago Nogueira lá do Jornal Tempo, mas quando o Cássio falou que está se tornando, que ele gosta de ouvir a rádio e tudo mais, o Thiago Nogueira falou, eu concordo. Ele disse que às vezes fica até discutindo com os locutores sozinho no carro. Discute comigo não, rapaz. Para isso que Eu sou serve aí o grande. e-mail, o SMS, Twitter, Facebook. Eu tenho aqui também algumas participações pelo SMS no 72261. Ouvintes que nos enviaram colocando as letras BH antes da mensagem. Tem aqui o Martins dizendo assim, bem sucinto, 381 Sabará tapa buraco. Deve estar pedindo esse reforço aí, né, Martins? Nós temos aqui o Marco Ferreira falando que, questionando aqui aquela informação que nós demos da Lagoa da Pampulha, mas só para confirmar aqui para você, Marco, o professor José Fernandes da UFMG, ele confirmou que atualmente o espelho d'água, tá? Da Lagoa da Pampulha deve estar em torno de 2 quilômetros. Originalmente era entre 3 e 4, ele não se lembrou claramente, porque essa história dos 18 quilômetros é o diâmetro dela percorrendo por carro, mas ela está muito assoreada, então restaram para nós aí 2.000 metros quadrados de espelho bonitinho para nós vermos. Muito bem, vamos voltar então para o Grande BH em Pauta, que encontramos aqui a reportagem do Bernardo Miranda, que vai fechar essa série dos presentes que a população gostaria de dar para a nossa capital, que fez 115 anos quarta-feira. Vamos lá.
Na hora de decidir qual é o melhor presente para a capital mineira, transporte público e saúde dominam as escolhas dos moradores da cidade. Eu daria para BH alguns projetos em relação à saúde, porque sempre que a gente vai precisar do SUS é muita burocracia, e em relação a medicamentos, quando tem alguns medicamentos especiais, se pegarem em farmácia, é muito papéis para serem levados e de difícil para quem não tem tanta acessibilidade e mesmo assim demora muito a sair os medicamentos. Então, um presente que eu daria para BH é um transporte público melhor para a população que realmente utiliza esse transporte. Tá entendendo? Porque nos bairros mais pobres, o transporte coletivo, no geral, é horrível. Nos bairros da Zona Sul, por exemplo, funciona um pouco melhor, mas na Zona Norte, que é onde eu moro, é bem precário. Mas os belo-horizontinos ainda desejam outros presentes para a capital mineira. Eu daria para BH mais segurança por causa da qualidade de vida para as pessoas, porque as pessoas estão inseguras de sair de casa, dentro da própria casa, inclusive. Eu daria para Belo Horizonte mais emprego, mais trabalho, indústria, né? Porque eu acho que o que tem está pouco para a demanda. Tem muita procura e tem pouco trabalho. Eu daria para Belo Horizonte uma canoa, viu? Gigantesco, uma Arca de Noé, porque com essas chuvas, enchente, só mesmo com uma Arca de Noé, daqui, quem sabe, 115 anos, vai que tem um dilúvio aí de chuva. Mas como cidadão belo-horizontino pode ajudar que esses presentes realmente virem realidade. Em 2012, nós tivemos as eleições municipais, momento em que o morador da capital consegue escolher, se não um presente, pelo menos quem vai ter a responsabilidade de encaminhar as demandas da população, elegendo prefeitos e vereadores. Nós voltamos às ruas para saber do cidadão belo-horizontino se a hora de votar é o principal momento em que ele pode interferir nos rumos da cidade. Fala, vereador, prefeito, promete muito e depois não cumpre nada, né? Aí onde que as pessoas têm que estar mostrando isso é aí. Na hora da eleição. Na hora da eleição, né? Se valeu a pena ele ter pegado o cargo ou não, né? Votei numa pessoa bacana que fez muito e acho que vai fazer bem melhor, né? É importante tanto quanto o período eleitoral, quanto a consciência de quem vota também. A cultura de quem vota, saber se vai procurar o que o candidato vai fazer ou não. A maioria das pessoas votam na ignorância. Escolhe qualquer um e vota na rua, então nem pesquisa o que a pessoa vai fazer ou não. Não pesquisa e fica do jeito que está. Elege qualquer um. Do meu ponto de vista, a população primeiramente tem que pensar nela. Não esperar por polícia, mas pensar por ela mesma. Se eu começar a agir por mim, por que não começar a melhorar? Mas se todos pensarem desse jeito, pode vir a melhorar. Não depende só dos prefeitos, vereadores, deputados. Depende primeiramente de nós. De Belo Horizonte, Bernardo Miranda. E dentro do Grande BH em Pauta especial, aí, em alusão ao aniversário de 115 anos de Belo Horizonte, nós vamos falar agora de uma das figuras mais importantes para o destino de uma cidade, que é a eleição do prefeito. Nós podemos dizer que o maior presente que os belo-horizontinos podem oferecer à cidade é a boa escolha de um prefeito a cada 4 anos. A eleição de um novo prefeito é sempre um processo de debate sobre o balanço aí da última gestão e os rumos que a capital vai tomar aí ao longo do próximo mandato, que são mais 4 anos. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o cientista político, que é o professor Malco Braga Camargos. Bom dia, professor. Bom dia, um prazer falar com vocês e com os ouvintes da Band News. Prazer é nosso, professor Márcio. Vamos lá. Nós temos aí um prefeito reeleito em primeiro turno em Belo Horizonte, Márcio Lacerda, com 52,69% dos votos, ou seja, mais da metade da população aí aprovando. Uma metade não muito folgada, mas que deu a reeleição ao nosso prefeito atual, Márcio Lacerda. Eu gostaria que o senhor avaliasse, em Belo Horizonte, particularmente pelos seus estudos, essa relação de responsabilidade do eleitor com a escolha do seu prefeito. Temos o costume de fazer análises, de buscar informações, ou as decisões são mais pelo lado emocional e na pressa ali de decidir o voto já diante das urnas? Não, sem nenhuma dúvida, a cada eleição que se passa, principalmente nos cargos que afetam diretamente a vida das pessoas, ou seja, os cargos de executivo, prefeito, governador, presidente, o eleitor vai cada vez mais prestando mais atenção no processo, porque ele sabe que as suas escolhas terão consequências no futuro. Bons prefeitos são punidos, ou maus prefeitos são punidos e bons prefeitos são premiados, né?
Márcio Lacerda tinha uma gestão muito bem aprovada, principalmente nas obras que ele conseguiu construir na cidade nos últimos 4 anos, o que garantiu a sua reeleição. Agora, os desafios colocados pelos outros 47% que não escolheram Márcio Lacerda têm que ser enfrentados por eles, e foi o que foi dito pelos ouvintes durante a matéria do Bernardo Miranda, né? Exatamente. A saúde, o transporte, a segurança, a questão das chuvas são problemas que devem ser enfrentados, além das obras que vão muito bem na cidade. Professor, pelas suas análises aí de metodologias de gestão pública, o fato de o prefeito Márcio Lacerda ter um passado dedicado aí às empresas privadas, né? Ele tem toda uma metodologia de gestão que vem do setor privado, isso o ajudou e, na sua opinião, é um fator que o diferencia, já que ele até foi eleito o melhor prefeito do Brasil em uma ocasião, isso o diferencia... Ele usou muito, né, esse perfil de gestor, né, como sendo uma qualidade. Como tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. A política não é só gestão. O mundo da política não é um mundo competitivo, um mundo para iguais. Um bom político tem que ter sensibilidade social na hora de fazer a escolha do investimento do dinheiro público. Então é importante que às vezes a gente abra a mão da capacidade de gestão em relação ao que é mais capaz de ser feito, para pensar o que deve ser feito ou mais prioritário em relação ao que a população precisa. E há uma assimetria em relação à dependência do serviço público, ou seja, aqueles mais pobres precisam muito mais do que aqueles com maior renda. Agora uma última pergunta para o senhor, professor. Nós perguntamos a muitos belo-horizontinos. O senhor nasceu aqui? Eu sou de Belo Horizonte. Então, a pergunta é perfeita para o senhor. Que presente que o senhor teria dado aí a Belo Horizonte na quarta-feira, se pudesse ter escolhido aí com muito cuidado e sem dificuldade de investimento? Que presente o senhor acredita que seria e que será decisivo aí para Belo Horizonte nos próximos anos? Eu, trazendo para a minha área, trazendo para a política, eu daria uma nova Câmara de Vereadores. Opa, assim simples. A capacidade de gestão da Prefeitura tem sido atrapalhada ou muito pouco colaborativa em relação à Câmara nos últimos anos, nos últimos 20 anos na capital. Então é importante que a gente tenha vereadores mais aptos e mais capazes e mais dispostos a trabalhar pelo coletivo. No Executivo isso já acontece, no Legislativo ainda está muito longe disso. Mas a propósito na reeleição, né, 22 vereadores atuais não foram reeleitos. Essa renovação aí de praticamente metade da Câmara, na sua opinião, ajuda muito ou pouca coisa para o próximo mandato? Em relação a números, é bastante interessante essa renovação, mostrando que o eleitor poliu uma Câmara que não foi bem. Mas o perfil dos que renovaram, os perfis dos que entraram não são muito diferentes daqueles que saíram. Ou seja, precisamos ter vereadores mais comprometidos com a cidade e não apenas com o seu entorno, com a sua pequena região, com o pequeno grupo que te apoia. É importante que o eleitor vote em vereadores pensando mais nas políticas que eles propõem do que nas relações pessoais que eles constroem ao longo da campanha ou ao longo do mandato. Então vamos continuar de olho, né, professor? Vamos continuar de olho. Ok, eu agradeço muito aqui ao tempo e à disposição do professor, que é cientista político, Malco Braga Camargos. Muito obrigado e um bom final de semana para o senhor. Obrigado para vocês e para os ouvintes também.